No noticiário político nacional, um órgão não sai das manchetes nos últimos meses. É o Supremo Tribunal Federal, a maior instância do judiciário brasileiro. Prisão e soltura de grandes figurões envolvidos em esquemas milionários de corrupção, embates entre ministros e decisões polêmicas que afetam diretamente a credibilidade do STF. Vamos ver na reportagem de Simon Cavalcante qual o papel e os desafios do Supremo Tribunal Federal na atualidade, especialmente em ano de eleições. O Supremo Tribunal Federal nunca esteve tão em evidência como nos últimos tempos. São decisões importantes que vêm definindo o destino de grandes nomes da política e também de todos os brasileiros. Mas você sabe exatamente qual o papel do STF e como ele funciona? Não, sem informar não. A senhora está vendo que eles estão sempre tomando decisões nas nossas vidas. Sei. Então a senhora não sabe dizer se confia nesse órgão? Não, não dá para confiar não. Infelizmente não. Mas ouve muito falar. Ouço. O Supremo é o órgão de cúpula do Poder Judiciário do Brasil. É o último grau, é a última instância que vai decidir alguma coisa em processos em que se discuta a Constituição brasileira. Então, esse Supremo ele é formado por 11 ministros no seu plenário e, além desses 11 ministros, ele tem duas turmas, a primeira turma e a segunda turma. Cada uma dessas conta com 5 ministros. Então, todos os casos que envolvam a aplicação da Constituição, eles serão decididos em última análise pelo Supremo, ou no plenário ou em cada uma dessas duas turmas. Ele também tem uma competência criminal nas ações do chamado foro privilegiado, ou seja, aquelas pessoas que têm um foro especial. Presidente da República, vice, deputados federais, senadores, ministros. Então, esses processos criminais, eles são também julgados pelo Supremo. Mas as últimas decisões da mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro vêm gerando polêmicas e muitas críticas. É que a segurança jurídica que só o STF pode garantir vem sendo quebrada pelos próprios ministros. E isso parece que vem mexendo com a credibilidade do órgão. O senhor concorda com as posições que eles vêm tendo? Sim, com certeza, eu concordo, sim. Se a justiça tem condições de resolver isso, que resolva. Que bote quem está roubando preso. Bota dentro da cadeia, para isso aí, para ver se o Brasil melhora. Porque o Brasil é um Brasil rico, muito dinheiro, e hoje estamos todo mundo pagando caro pelo roubo dos outros. Então o senhor confia nas decisões do STF? Com certeza. Deixa muito a desejar, porque a pessoa que comete um crime tem que pagar. Então, se o juiz determina uma prisão, não tem por que outro se meter e soltar. Essas últimas decisões que eles vêm tomando, o senhor não está concordando muito? De maneira nenhuma. Quem cometeu o crime tem que pagar, principalmente político irresponsável. O Brasil é um país rico em tudo e, no entanto, tanta pobreza. Enquanto isso, a gente vê os escândalos ali na televisão, apartamentos, outros correm com a maleta na mão e não há justiça. E aí? O senhor acha que eles terminam entrando em contradição em algumas decisões? Está sim. Me perdoe, mas é verdade, o Brasil está muito sujo. As últimas decisões, sobretudo em matéria criminal, têm provocado uma certa divergência no Supremo e isso acaba provocando insegurança jurídica. Por exemplo, a questão da possibilidade de prisão após a segunda instância decidir. Ou seja, a segunda instância condena alguém, o plenário do Supremo, numa votação de 6-5, já disse que é possível que essa pena já comece a ser cumprida de imediato, independentemente do julgamento dos últimos recursos. Mas há uma divergência exatamente nessas turmas, porque esses 5 votos vencidos, eles não se conformaram, não estão se curvando à decisão do plenário. Então, quando vai para a turma que é composta por Gilmar Mendes, Toffoli, Lewandowski, Celso de Mello e Fachin, esses 4 primeiros, eles continuam votando contra a votação majoritária do plenário. E aí isso gera uma confusão. A gente viu aí na reportagem a explicação sobre o papel do STF.